(24 de abril, 1834), Santa Cruz, Patagônia. Como antigos navegadores, quando se aproximavam de uma terra desconhecida, nós observamos, procuramos o menor sinal de mudança. O tronco de uma árvore boiando ou a ponta de um rochedo primitivo são recebidos com alegria, como se tivéssemos avistado uma floresta inteira nascendo nos flancos da cordilheira. Você está ouvindo 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros. Eu sou a Leda Cartoon. E eu sou Sofia Nestrovski. Esse é um podcast feito pela 451, a revista dos livros, em parceria com a livraria Megafauna, Livros no Centro, e conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira. 20 Mil Léguas, o nome do nosso podcast, faz homenagem às 20 mil léguas submarinas, do escritor francês Jules Verne. Quando o editor do Jules Verne publicou essa obra, ele proclamou: "É chegada a hora da ciência tomar o seu lugar no campo literário." É exatamente aí que a gente quer entrar. Porque nós não somos cientistas, nós somos leitoras. E é por isso que a gente quer ler os cientistas como escritores. Mas a gente vai falar bastante de ciência também. E para isso os episódios vão contar com algumas entrevistas com cientistas e também com todo tipo de gente curiosa. O cientista / escritor, ou escritor / cientista que a gente vai abordar nessa primeira temporada é o Charles Darwin, e o seu livro A Origem das Espécies, de 1859. Mas para além desse livro mais conhecido do Darwin, a gente vai falar de alguns outros livros, dele e de outros autores também. E para chegar até o Darwin, que é conhecido por nós hoje, nesse primeiro episódio, dividido em 2 partes, a gente vai viajar junto com um Darwin que ainda é bem jovem, e a gente vai ler o diário que o Darwin escreveu durante essa viagem. Era um Darwin que ainda não tinha formulado a teoria da seleção natural. Um Darwin que ainda coletava pistas e mais pistas ao redor do mundo, como um detetive com uma lupa na mão. Ele se fazia inúmeras perguntas, e se aproximava mais e mais da questão do surgimento das espécies no planeta, a questão que na época era chamada de o mistério dos mistérios. Faz uma semana e um dia que o Charles Darwin completou 26 anos. Ele está no Chile, descansando debaixo de algumas árvores na beira da praia. Já faz alguns anos que ele está longe de casa, longe da família dele e longe de tudo que era conhecido para ele. Ele ainda não tem aquela barba longa e branca com a qual ele seria retratado anos mais tarde. E ainda não é o sujeito que nos diz que nós somos parentes dos macacos. No rosto dele tem apenas costeletas. E quanto aos parentes, o Darwin está mais preocupado em descobrir quem ele vai ser no mundo, e não quem a família dele quer que ele seja. O dia é 20 de fevereiro de 1835. E durante 2 minutos, no final da manhã, o chão sob os seus pés tremeu. Foram só 2 minutos, mas que pareceram ter durado muito mais. O Darwin se levantou, tentou andar e sentiu como se estivesse patinando sobre uma superfície de gelo muito fina, que pode ceder com a pressão de cada passo. Um terremoto dessa magnitude, que ele depois descobriria ter sido um dos piores da história do Chile, o faria pensar sobre como até mesmo a Terra, aquilo que há de mais sólido, é instável e vulnerável. 1 segundo daquela sensação bastou para criar na mente dele uma ideia estranha e duradoura de insegurança. Algo que, como ele mesmo conta, nem horas de reflexão poderiam produzir. O Darwin está viajando ao redor do mundo num navio com o nome de Cachorro. Era comum naquela década de 1830, na Inglaterra, nomear as embarcações com homenagens a animais. Esse em questão é o Beagle, ou HMS Beagle, Her Majesty's Ship, o navio da rainha. É um navio com um pouco mais de 70 tripulantes, sendo que o mais velho tem 34 anos e o mais novo não chega nem a 13. E são todos, sem exceção, homens. A princípio, essa é uma viagem programada para durar 2, no máximo 3 anos, e mapear as linhas costeiras da América do Sul.
Mas ela vai acabar durando muito mais, vão ser 4 anos e 9 meses. E esse navio vai desembarcar em muitos países do mundo, antes de voltar, enfim, para a Inglaterra. É um navio feito inteiro de carvalho, pintado de preto, com uma faixa amarela e alguns detalhes em dourado e vermelho. Do lado de fora, essa decoração é mínima, mas do lado de dentro tem uma extravagância em especial. O navio levava 22 cronômetros a bordo. É o maior número de cronômetros já utilizado em qualquer viagem até então. O advento da hora precisa a bordo não chegou a ser até a importância do advento do GPS, mas foi quase. Essa voz que você acabou de ouvir é a voz do Amir Klink, que é o maior navegador do Brasil, e com quem a gente conversou para esse episódio sobre as viagens que ele fez e também sobre as viagens que o Darwin fez. Já existiam cronômetros relativamente precisos no início do século XVIII, né? Mas eles eram a pêndulo. Tum, 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 tum. E pêndulo não funciona no mar. E tinha um cara que se chamava Harrison que dedicou a vida inteira dele a construir um cronômetro. Ele está falando do John Harrison, um relojoeiro inglês que nasceu no finalzinho do século XVIII e que passou a vida toda dele tentando solucionar o que era o maior problema científico da época dele. Um relógio que pudesse calcular a hora exata em qualquer lugar do mundo, e não apenas em terra firme. Por que a medida do tempo é importante para a navegação? Porque em latitude é fácil calcular a latitude pela altura do Sol, tem vários métodos astronômicos. Agora, a longitude é um cálculo que envolve a medida do tempo, porque a Terra vira, ela vira num eixo. Nessa época a Terra era redonda. Nos anos 80, o Amir Klink atravessou sozinho o Atlântico Sul, num barco a remo. A baleia levantou, botou o olho do lado e o ponto branco no olho dela era o meu mundo, era o meu barco, eu fazendo tchau no olho. A tecnologia que o Amir Klink utilizou a bordo foi basicamente a mesma que estava disponível no Beagle, a dos cálculos astronômicos. Um outro método de navegação que também usou-se a bordo do Beagle é a navegação pelas estrelas. Mas as estrelas, todo mundo acha, à noite, céu estrelado. Não existe, nunca ninguém navegou olhando o céu estrelado, porque você só navega pelas estrelas no instante em que tem algumas estrelas de maior intensidade que são visíveis na hora do crepúsculo. São 12 minutos que você tem do crepúsculo. E os 6 minutos ideais, muito pouco tempo. Crepúsculo matutino e o crepúsculo vespertino. Porque é o instante em que essas estrelas mais fortes já aparecem e você ainda vê o horizonte. Porque para medir a altura dela, à noite, às 10 da noite, você não consegue. Você não enxerga o horizonte. Agora, acontece que, diferente do Amir Klink, o Darwin não tinha nenhuma vocação para navegar. Ele, na verdade, detestava o mar. Dentro do navio, ele passava a maior parte do tempo fechado na cabine, enjoado, e dizia que odiava cada uma das ondas do mar. O pai dele, que mandava cartas, dizia para ele tentar comer uva passa para ver se melhorava um pouquinho o enjoo. E ele escreveu numa carta de resposta ao pai: "Descubro que sofrer de enjoo do estômago também nos inclina a ficar saudosos." Um pouco antes de embarcar, quando Darwin ainda estava na universidade, ele também não cumpria exatamente as expectativas do pai. Uma das coisas que ele mais gostava de fazer era catar e colecionar besouro. O Darwin conta, inclusive, que um dia encontrou 2 besouros raros, 2 besouros que ele nunca tinha encontrado antes e que quis guardar para sua coleção. E ele seguiu levando cada um em uma mão, até que de repente encontrou um terceiro besouro raro. Um terceiro besouro que ele também quis guardar, que ele não podia passar sem levar consigo. Então, sem saber exatamente o que fazer, levando já um besouro em cada mão, ele decidiu pegar esse terceiro besouro e colocar na boca. O besouro soltou um fluido extremamente ácido e chegou a queimar a língua do Darwin, que teve que cuspir o besouro para fora, abrir as mãos e, no fim das contas, perdeu os 3 besouros. Voltou para casa sem nada. A verdade é que, diferente de outros naturalistas da época, que passavam muito tempo trancados nos seus laboratórios, com seus estudos, o Darwin dava tanta importância aos estudos quanto à experiência no mundo. Tanto que, junto com ele, no Beagle, embarcaram 245 livros,
sendo que, com exceção de umas 3 pessoas, toda a tripulação era analfabeta. O que o Darwin fez? O Darwin levou a biblioteca dele para viajar. Agora, pensa que o Beagle era um navio pequeno. Tinha pouco menos de 30 metros de extensão. Fazendo umas contas aproximadas, o Darwin levou mais ou menos 12 metros de livros. E o espaço no navio era muito disputado. Para dormir, o Darwin pendurava uma rede acima da mesa de trabalho, a menos de 1 metro do teto. Mas nesse teto tinha uma claraboia. E através dessa claraboia ele podia olhar para o céu. Numa outra dessas cartas que ele escreveu para o pai, quando ele ainda estava muito entusiasmado com o começo da viagem, ele disse: "Descubro, para minha grande surpresa, que um navio é um lugar especialmente confortável para qualquer tipo de trabalho. As coisas estão sempre à mão e o espaço é tão abarrotado que é preciso ser metódico. No fim das contas, é um privilégio." O Darwin sonhava em viajar já fazia muito tempo. Ele atravessava as estufas inglesas em busca de árvores tropicais, só para poder ver elas um pouco mais de perto e imaginar a terra distante de onde elas vinham. Tinha até tentado aprender espanhol por conta própria, mas ele ficou assustado com a quantidade de palavras e com a quantidade de sentidos diferentes para cada palavra. Até então, todos os passos da vida dele tinham sido determinados pelo pai, um médico de renome e de posses. Primeiro, aos 16 anos, ele foi enviado para cursar medicina, uma faculdade que ele abandonou porque achava as aulas incrivelmente entediantes. Há quem diga também que ele passou mal quando teve que lidar com um cadáver humano pela primeira vez. Ele em pouco tempo percebeu que a sua verdadeira vocação não seria seguir a profissão da família. Em seguida, teve os anos em Cambridge, onde o Darwin estudou para ser clérigo. Pode parecer estranho que ele tivesse tido essa formação religiosa, mas na verdade era uma escolha comum nessa época, especialmente para os filhos que vinham de famílias ricas e que não tinham, assim, grandes ambições para o próprio futuro. E o Darwin talvez não fosse o melhor aluno da sua turma, mas ele tinha muita curiosidade por tudo que ele via, e uma curiosidade que podia abarcar tudo. Desde criança, ele gostava de colecionar pedrinhas e fazia experimentos com seu irmão mais velho num laboratório que os dois improvisaram na casa deles. Os colegas de escola, que sabiam das explosões e da fumaça que saía pela janela do laboratório, apelidaram o Darwin de Gás. Então, em Cambridge, mais do que frequentar a sala de aula, o Darwin frequentava, realmente com empenho, os clubes, muitos clubes diferentes. Ele chegou a participar de reuniões semanais de um clube da gula, onde os participantes se encontravam para beber vinho, onde eles se desafiavam a provar carnes de animais estranhos, de animais inusitados. Essas reuniões só foram interrompidas na noite em que eles jantaram uma coruja. Depois, decidiram que não iam se encontrar mais. Mas alguns desses clubes se relacionavam de forma mais evidente, mais direta, com os interesses que o Darwin viria a desenvolver mais tarde, como os estudos de geologia e de botânica. São 2 áreas que se tornariam suas grandes paixões, e foi graças a seu professor de botânica, um homem chamado John Henslow, que o jovem Darwin pôde dar o seu primeiro grande passo em direção a se tornar o Darwin que a gente conhece hoje. Porque foi esse John Henslow, esse professor, que indicou o Darwin para embarcar no Beagle. A princípio, o Darwin foi convidado para viajar como companheiro de gabinete do capitão Fitzroy. Isso porque era proibido a um homem desse cargo de capitão conviver com os seus subordinados do navio. E o Fitzroy tinha motivo para ter medo da solidão que ele ia ter que enfrentar. O capitão anterior do Beagle tinha se suicidado no mesmo quarto onde o capitão Fitzroy teria que dormir todas as noites. Então, o Fitzroy percebeu antes de embarcar que ele ia precisar de um companheiro a bordo. Um companheiro que fosse de um extrato social próximo ao dele. O Fitzroy era um aristocrata. E ele encontrou para esses fins o cavalheiro Charles Darwin. Esse convite para a viagem no Beagle, para uma viagem ao redor do mundo, foi recebido pelo Darwin com muito entusiasmo. Só teve um conflito, que na verdade não era dele, era um conflito dele em relação à família dele, porque ele precisou confrontar o próprio pai, que chamou a viagem de uma aventura louca, de um esforço inútil. Então o que aconteceu na sequência foram muitas trocas de cartas entre os familiares do Darwin. No fim das contas, o pai dele foi convencido pela ajuda de um tio que interveio a favor do Darwin,
E ele inclusive topou bancar a empreitada do filho ao redor do mundo, que era uma empreitada que ia sair bem cara no fim das contas. Quando Darwin finalmente conseguiu embarcar, imagina o que ele estava sentindo quando ele pisou pela primeira vez naquele navio. Ele tinha 22 anos e um dos livros preferidos dele naquela época, e que ele levou com ele a bordo, era Paraíso Perdido, um longo poema do escritor inglês do século XVII, John Milton. Os últimos versos, que descrevem a expulsão de Adão e Eva daquele ninho protegido que era o Jardim de Éden, dizem simplesmente: The world was all before them. O mundo todo estava diante deles, à espera para ser descoberto. Darwin passou pelo Cabo Verde, pelas Ilhas Malvinas, Ilhas Canárias, Ilhas Seychelles, Cabo da Boa Esperança, Fernando de Noronha, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Terra do Fogo, Patagônia, Valparaíso, Ilhas Chiloé, Ilhas Galápagos, Tahiti, Havaí, Nova Zelândia, Nova Guiné, Nova Caledônia, Austrália, Tasmânia, Madagascar, Ilhas Cocos e os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Darwin cavalgou com os gaúchos, impressionou-se com as habilidades dos brasileiros com facas, presenciou um carnaval na Bahia. Difícil manter a dignidade. Mas manter a dignidade pra quê, Darwin? E descobriu os fósseis de uma preguiça gigante. Reclamou do tempo que uma batata levava para cozinhar em altitudes elevadas. Ficou estupefato com o trabalho das formigas. Manteve um diário minucioso de bordo, anotando tudo o que ele via. Comentou que a superfície quebradiça das cordilheiras do Chile pareciam a casca de um pão. Observou os hábitos do tucutuco, um roedor cego que se move lenta e pesadamente. Por todos os lugares por onde eles passavam, o Darwin coletava amostras do mundo natural. Eram animais, plantas, insetos, até mesmo pedras. E ele rapidamente tomou o lugar do naturalista oficial da embarcação, porque lembra? Ele tinha sido convidado para viajar como companheiro de bordo do Fitzroy. Mas o cargo de naturalista era um cargo muito comum na maioria dos navios ingleses daquela época. O naturalista que tinha sido empregado antes dele tinha se desentendido com o Fitzroy e, por causa disso, ele foi expulso do navio e mandado de volta para a Europa. O Darwin recebeu dos colegas de tripulação alguns apelidos: Filos, filósofo e catador de mosca. Dizem que ele se dava muito bem com todos eles. Dizem, inclusive, que de toda a tripulação, ele era o único de quem todo mundo gostava. Durante essa viagem, ele apanhou mais de 1.500 espécimes, centenas dos quais nunca tinham sido vistos na Europa. E foram tantos, era tanta coisa que ele trazia para o navio, que numa determinada ocasião, ele confundiu um desses espécimes que eram para coleta com o seu jantar, e o comeu. Não era uma coruja, mas talvez o Darwin tenha se lembrado daquelas noites em Cambridge. Noites que àquela altura, no navio, no meio do mar, eram noites que já tinham ficado muito para trás nas suas memórias. Essa foi a primeira parte do episódio chamado Um Navio com o Nome de Cachorro, o primeiro episódio do podcast 20 Mil Léguas. Aqui você está ouvindo sobre a viagem do Darwin no Beagle ao redor do mundo. Na segunda metade desse episódio, você vai ler trechos do diário que o Darwin manteve ao longo dessa viagem e vai saber sobre a passagem do Darwin pelo Brasil, sobre as impressões que o Darwin teve a respeito da escravidão no Brasil. Impressões que causaram alguns desentendimentos entre o Darwin e o Capitão Fitzroy. Toda segunda-feira você vai ouvir um episódio novo de 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros. E essa temporada vai até novembro. Os episódios vão estar disponíveis nos principais tocadores e no site da revista 451. Esse podcast é uma produção da Associação 451, em parceria com a Livraria Megafauna, e conta com o apoio do Serra Pilheira, Instituto de Fomento à Ciência e à Divulgação Científica no Brasil. A criação do podcast e a edição dos roteiros é da Fernanda Diamante. Os roteiros, a pesquisa e a apresentação é nossa, Leda Cartoon e Sofia Nestrovski. A trilha sonora original e a execução dessa trilha é do Fred Ferreira. A edição e finalização de som é do Nicolas Rabinovich, mas a gente gravou esse episódio durante a pandemia do novo coronavírus, então a gente gravou cada uma na sua casa, respeitando o distanciamento social.
A produção executiva é da Mariana Shiraiwa, o projeto gráfico e as ilustrações para esse podcast são da Débora Salles, a revisão técnica dos roteiros é do Reinaldo José Lopes e a edição das newsletters é do Gabriel Joppert. Você pode ver uma parte dessas newsletters no site da revista 451 e lá você pode assinar a newsletter para receber no seu e-mail toda semana a bibliografia do episódio, links adicionais, sugestões de leitura e de pesquisa. A gente queria agradecer também a Marina Cartum, a irmã da Leda Cartum, por ter feito a transcrição das entrevistas para esse podcast, que nos facilitou muito e agilizou muito o nosso trabalho. E a minha irmã, Lívia Nestrovski, por ter feito a nossa preparação vocal para as gravações.